O Vasco foi prejudicado aí nesse jogo. E não tem clubismo aqui no canal, todo mundo sabe que eu não sou torcedor do Vasco. Pelo contrário, eu sou torcedor do Fluminense, apesar do canal não ser um canal especificamente de Fluminense. Eu deixo claro aqui pra vocês que eu sou torcedor do Fluminense, até para evitar que eu faça um comentário clubista, que eu faça um comentário enviesado. E toda vez que eu fizer isso, vocês podem aqui me criticar e me responder em relação a isso. Mas a gente tem que falar que nesse jogo o Vasco foi muito prejudicado. E a gente vai falar muito desse jogo e muito desses problemas aí de arbitragem nesse vídeo. A gente já vai falar dessa arbitragem horrível aí do Vasco e Fluminense. Vamos só começar fazendo uma análise aí de como que foi o desempenho do Vasco e do Fluminense no jogo. O Fluminense sinceramente decepcionou bastante. A minha expectativa é que o Fluminense fosse tomar o protagonismo ali no primeiro tempo, fosse subir as linhas de marcação, fosse criar bastante, como é a característica do Fluminense que a gente viu em 2023, mas não foi isso que aconteceu. Em alguns momentos o Vasco recuou suas linhas, deu espaço para o Fluminense, mas o time apático, sem personalidade, não conseguiu criar, não conseguiu propor jogo, e o Vasco foi ali tomando os espaços e começando a entender que o jogo estava muito favorável e começou ali a criar alguns espaços. No primeiro tempo, apesar de estar gordo, como algumas pessoas falaram aí, o Marcelo jogou relativamente bem, fez ali o papel dele. Em relação a essa questão do Marcelo estar gordo ou não, para mim ele está gordo desde quando ele chegou no Fluminense. Eu acho que dentro da proposta do Fluminense, ele contribui bastante, isso não atrapalhou tanto no ano passado, mas toda vez que ele precisa, por exemplo, recompor na defesa, ele toma a bola nas costas. O Fluminense tomou gol no ano passado desse jeito, hoje aconteceu de novo algumas vezes, e essa falta de mobilidade do Marcelo ela já foi nítida no ano passado, e o Fluminense sempre tem que gerenciar ali para alguém fazer a cobertura para ele não ficar sozinho ali na recomposição, senão todo contra-ataque ele não consegue se recuperar e toma a bola nas costas dele mesmo. Hoje aconteceu algumas vezes, mas para quem acha que ele está gordo nesse momento, na minha opinião, desde quando ele chegou no Fluminense, ele está um pouquinho acima do peso. Mas de qualquer forma, no primeiro tempo ele jogou bem. Quem ficou muito apagado foi o Germancano, que hoje nem aqueles chutes de fora da área que muitas vezes dá certo e que muitas vezes deixa a gente irritado. Nem isso ele fez hoje porque acabou não tendo oportunidade. O Fluminense não conseguiu criar, a bola mal chegou no Germancano e o Fluminense foi um time bastante apático no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Fluminense voltou melhor, começou a tentar criar ali algumas oportunidades, trabalhou melhor a bola ali no meio campo, mas lá na frente o time estava sem criatividade. O Renato Augusto tentou algumas vezes, algumas finalizações, e em alguns momentos o próprio Marcelo tentou tomar ali o protagonismo e tentar finalizar também, mas a zaga do Vasco estava muito bem posicionada, muito bem postada, não dava os espaços, o Medel anulando ali o Germancano a maioria das vezes, e mesmo que nesse momento o Fluminense fosse ligeiramente melhor, pelo menos aparentemente, o Vasco tinha uma estratégia bem traçada de se defender bem e de aproveitar os contra-ataques, e foi num desses contra-ataques que surgiu aí a primeira polêmica desse jogo. Um lance ali no meio-campo, onde o Payet se posicionou em cima da linha e recebeu a bola, foi inteligente, recuou um pouco para ficar antes da linha do meio-campo. Como a gente sabe, antes do meio-campo não tem impedimento. Ele recebeu a bola ali, seguiu, finalizou e fez o gol. E o juiz anulou. O VAR, na verdade, anulou. O que a gente sai prejudicado aí nessas transmissões, que eu não sei se a responsabilidade é do Gold ou é da Ferg, é que, por exemplo, nesse lance não tem um detalhamento muito grande, a gente acaba não acompanhando como que foi traçada essa linha do VAR. Ela passou ali durante uns 3 ou 4 segundos, a gente viu que o gol foi anulado, mas fica difícil a gente falar se foi anulado de maneira correta ou incorreta, porque não tem o lance visto em câmera lenta e por mais de uma câmera, foi uma imagem ali de 2, 3, 4 segundos e foi dada a conclusão. Então nesse lance em específico, eu não sei dizer se o VAR errou, a questão é que, olhando o lance, pelo menos na velocidade que o jogo deu a sensação de que ele estava atrás da linha do meio campo. Para mim o gol não deveria ser anulado. Na hora de traçar as linhas ali do VAR, parece que as linhas foram traçadas pelo tronco, pelo ombro ali, que estavam à frente da linha do meio campo, mas é um lance muito rápido, foi reprisado muito rápido, a linha do VAR foi traçada muito rápido, e a gente não consegue ter uma análise mais aprofundada do que realmente aconteceu. Então nesse lance acaba que não tem como saber se o VAR errou ou não. Antes disso teve aquele lance ainda no primeiro tempo ali do Felipe Melo também. Na minha opinião, ali não aconteceu nada, o Felipe Melo foi bem esperto, parou na entrada da área, deixou o corpo para receber o contato, foi esperto, virou de costas e levantou a mão para que ficasse claro que ele não mudou o posicionamento, ele não foi para cima do zagueiro, ele simplesmente parou e esperou o contato porque ele sabia que ia acontecer.
Nesse lance, pra mim, sinceramente, eu acho que não aconteceu nada. E o juiz está correto ali de deixar o lance seguir. Depois, no segundo tempo, a gente ainda teve ali a expulsão do Medel e do Thiago Santos. Ali, pra mim, o juiz se perdeu. Ele dá aquele primeiro cartão amarelo pro Ganso e pro Verratti por essas questões de empurrão ali na hora da cobrança da falta. Pra mim, até fazia algum sentido para ele controlar. No lance seguinte, tem um outro lance ali com o André que empurrou o jogador do Vasco. E pela coerência, pela lógica, o André deveria ser expulso ali nesse lance. Não é o que acontece, o jogo vira uma confusão e ele acaba expulsando ali o Thiago Santos e o Medel, que inclusive ficou ali 7 minutos enrolando para sair do campo, mas a verdade é que aí o árbitro já tinha perdido o controle do jogo e já tinha prejudicado tanto o Vasco quanto o Fluminense. No lance seguinte, tem uma cobrança de falta ali e o Germancano pula com o braço colado no corpo. É um lance bastante complicado porque ele acaba não deslocando o braço na hora do lance, mas de acordo com a câmera, acaba ficando um pouco interpretativo porque a câmera vista por trás parece que o braço dele influenciou sim na trajetória da bola, a bola poderia ir no gol. Vendo pela câmera da frente, ele tá com o braço colado no peito, então acaba que parece que ele não influencia, um lance bastante interpretativo. Eu sinceramente daria pênalti nesse lance, não tem por que o Germancano subir com o braço próximo ao rosto, ele poderia subir com o braço mais abaixado. E acaba gerando um lance bastante complicado, que na minha opinião seria pênalti, e aí o Vasco foi prejudicado mais uma vez. Já pro final do jogo tem um lance ali do Guga com o Verratti, que pra mim o Verratti se jogou, até porque ele aproveitou que o clima do jogo já não era bom, o árbitro já estava perdido, o árbitro poderia marcar um pênalti ali, um pênalti que já deveria ter sido marcado no lance anterior, mas nesse lance específico eu acho que o Verratti se jogou, e o jogo acaba aí num 0 a 0 com o Vasco muito prejudicado, um Fluminense muito apático, jogando muito mal. Em alguns momentos ali no segundo tempo até tentou se posicionar, até tentou tomar o protagonismo do jogo, mas a verdade é que nesse jogo o Vasco foi muito prejudicado e o Verratti ali no final do jogo deu uma entrevista, disse que a arbitragem tirou uma vitória do Vasco hoje, reclamou também do jogo contra o Bangu, onde a arbitragem errou bastante também contra o Vasco, e a gente tem que ser sincero que nesse jogo ele tem toda a razão. Como eu disse para vocês e como eu deixo claro aqui em todos os vídeos que eu abordo algum tema em relação ao Fluminense, eu torço pro Fluminense, mas para torcer para um time você tem que ter um mínimo de senso crítico, você não pode ser um fanático que aceita qualquer coisa e acha que o seu time está certo sempre. Nesse jogo o Vasco foi muito prejudicado, merecia ganhar em campo pelo que produziu e merecia ganhar também porque foi muito prejudicado pela arbitragem, teve um gol anulado de maneira muito esquisita e teve um pênalti não marcado que na minha opinião deveria ser pênalti. Sei que o lance é interpretativo, vai ter muita gente aqui que discorda e o canal é para isso mesmo, é para a gente trazer o debate, eu falar a maneira que eu penso e você responder aqui no comentário o que você acha de determinado lance ou determinada situação. Então já deixa aqui seu comentário se você acha que foi pênalti ou não, mas para mim, na verdade, o Vasco foi muito prejudicado hoje, merecia sair com a vitória e esse time do Fluminense precisa melhorar muito ainda. O André deu uma entrevista ali no final do jogo, falou que é o terceiro jogo com o time titular, mas a Recopa Sul-Americana está perto e para jogar contra a LDU, jogando dessa maneira, o Fluminense vai passar vergonha de novo. Esse foi o vídeo de hoje, se você é vascaíno, comenta aqui embaixo. Se você é tricolor e discorda ou concorda do meu ponto de vista, comenta aqui embaixo também. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.